Olá, amigos do Esporte em Debate. Que bom estar mantendo outra vez contato com você aqui na TV Assembleia, canal 9.2 e TVN, canal 17. Não posso esconder que estava com saudade. E olha só, o esporte aqui em dimensão maior na sua TV. E no programa de hoje, que está especialíssimo, nós vamos mostrar. Com gol de Ciel, Sampaio vence o Moto no primeiro jogo da final do Campeonato Estadual 2021. Raposa bate Passo do Lumiar e conquista a segunda etapa do Maranhense de Beach Soccer. E mais, a lista completa dos atletas maranhenses classificados e pré-classificados para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Tudo isso e muito mais do Esporte e Debate de hoje, que já está no ar. E nós começamos o Esporte em Debate falando de Olimpíadas de Tóquio. As Olimpíadas não foram realizadas em 2020 em função da pandemia da Covid-19 que assolou o mundo inteiro. É bem verdade que a gente ainda vive nessa fase pandêmica, mas o Comitê Olímpico Internacional, o COI, marcou para este ano de 2021. E na expectativa estão diversos atletas maranhenses pré-classificados e alguns já classificados para, mais uma vez, representar a história do esporte maranhense a nível internacional, na maior competição do mundo, as Olimpíadas, desta feita em Tóquio. Vamos falar muito mais sobre esse tema. Vou chamar aqui o Gregório Dantas, dessa volta do Esporte em Debate, mantendo o distanciamento, nós estamos testados, né? É claro que dentro de todo um protocolo sanitário, para que a gente tenha segurança e transmita também para todos vocês que estão em casa esse cumprimento de protocolo por parte da TV Assembleia e de todo o complexo de comunicação. Mas que bom estar de volta, que bom estar com você aqui no Esporte em Debate, viu, Greg? Júlio, é um prazer retornar, né, depois desse período que o nosso programa Esporte em Debate ficou um pouquinho afastado, né, da televisão, do ar. A gente tem muito prazer, né, em voltar com o Esporte em Debate. Claro que a gente, como você ressaltou, atendendo todos os critérios, né, as medidas restritivas, os protocolos sanitários, oferecidos pela Organização Mundial de Saúde, e a gente está aqui novamente trazendo destaques do esporte no Brasil, no Maranhão e no mundo, né? E a gente vai falar agora de Olimpíada, né, Juliano? Dos maranhenses na Olimpíada. E é muito especial falar de Olimpíada, né? Sim. Porque Olimpíada nos remete ao que existe de melhor na performance, no rendimento de atletas, né? E nós temos diversos atletas com essa capacidade de disputar as Olimpíadas e alguns que já estão classificados, não é isso? Isso. E a Olimpíada também, destacando também, Juliano, é o ponto máximo do esporte, né? Isso, verdade. É o ápice, né? A gente fala muito de Copa do Mundo, mas no mundo esportivo globalizado, né, a Olimpíada representa esse sentimento esportivo, o sentimento de união entre os povos, de paz, de congregação, né, internacional. Para quem sabe, mas esqueceu, e para quem não tem informação, os 5 anéis olímpicos entrelaçados significa a união de continentes. Isso, dos 5 continentes. A união de povos do mundo inteiro. Exatamente. A ideia da Olimpíada foi justamente unir os povos do mundo inteiro. Exatamente. Por isso ela tem uma essência muito especial. Ela tem um caráter especial, exatamente. E aqui no Maranhão nós temos aqui, recebemos em primeira mão da Secretaria de Esportes, de Estado de Esportes, né, informações, uma comunicação deles, dos atletas maranhenses classificados e dos pré-classificados para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Lembrando que sempre aquela questão de nomenclatura, né, Juliano? A Olimpíada é Tóquio 2020, ela vai acontecer em 2021. Em virtude da pandemia da Covid-19. Existiu uma série de reuniões, não é? E houve, a princípio, uma perspectiva de realização, mas acharam mais prudente e acertaram. Que foi o correto. E realizar neste ano de 2021, mais a marca, toda a questão mercadológica, publicitária, o marketing, é de 2020. Exato. A Olimpíada é de 2020. Exatamente. E aqui a gente tem essa lista, como eu falei, né, dos atletas classificados para Tóquio 2020, os maranhenses, que são filiados a clubes maranhenses. Nós temos aqui, nesse momento, classificados o Alexandro do Nascimento de Melo, né, da modalidade de atletismo, que nada mais é do que o Alex Bolt, né, que é um dos tem grande potencial para brilhar. Um dos grandes nomes do esporte maranhense agora no momento. Brasileiro. Né? Isso, brasileiro. A Ana Paula Rodrigues, que aqui dispensa comentários, dispensa qualquer do comentário. handball, né? Figurinha carimbada na Olimpíada. Atleta campeã mundial, né, pela seleção feminina de handball, maranhense também, sensacional.
classificada para a Olimpíada 2020. O Eduardo Rodrigues de Deus, também do atletismo. O Rodrigo Pereira do Nascimento, também do atletismo. A Thalia da Silva Costa, do rugby feminino, está classificada. O Maranhão tem tradição, viu? Tem tradição. O Maranhão é forte. Está revelando muitos jogadores do rugby. Bons jogadores e jogadoras. Exato. E também o Vitor Hugo Mourão, também do atletismo, são os atletas maranhenses confirmados já nas Olimpíadas de Tóquio 2020. O que demonstra que na modalidade de atletismo, né, nós temos aí uma pleia de grandes atletas, como em outras modalidades também. Mas a gente observa que o quantitativo, inclusive de classificados e pré-classificados, que você vai falar ainda há pouco, a predominância é da modalidade de atletismo. Uma coisa que é tradicional aqui no Maranhão, né, Jurinho? O atletismo, verdade. principalmente pela escola de alto rendimento de Codó. Você tem né? Codó, atleta medalhista olímpico, medalhista né? olímpico, E um celeiro de craques, Codó, Caxias, Codó, a região dos São Cocais Luís, ali. né? Isso, exatamente. Muito forte na revelação de atletas dessa modalidade. Nos pré-classificados, que o Jurinho trouxe aqui o tema, nós temos também no atletismo uma série de pré-classificados, temos 5. Tem o João Henrique Falcão Cabral, tem o Marcos Vinícius Silva Moraes, a Letícia Maria Nonato Lima, a Ana Carolina de Jesus Azevedo e a Bruna Jéssica Oliveira Farias. E também tem uma pré-classificada, Jurinha, que para mim ela é um fenômeno e ela é figura destacada, uma atleta maranhense, a Raíssa Leal, a fadinha do skate. Fadinha do skate. Né, que está classificada na modalidade de skate. Eu não tenho muita dúvida não que ela vai estar presente, viu? Está pré-classificada porque a eliminatória do skate ainda não aconteceu, mas nesse momento ela ocupa o vice é a segunda colocada do ranking mundial de skate. Voltando de contusão, mas já está em alto nível, viu? Isso, já está em alto nível, então ela deve realmente representar o Maranhão nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Ô Greg, a direção, né, de comunicação da TV Assembleia, através do nosso diretor Edno Gico, conversou, bateu um papo, inclusive, com todo o departamento de esportes, com a coordenação de jornalismo, com o Fábio Cabral, e a gente vai poder oferecer ao público que acompanha a TV Assembleia especiais, sempre às sextas-feiras, com o perfil dos nossos atletas que disputarão as Olimpíadas de Tóquio 2020. Sim. Né? Nós vamos exibir a vida, né, desde os primeiros passos no esporte. Serão matérias especiais, às sextas-feiras, 8 horas da noite, né, no Maranhão Olímpico, Isso. que é uma proposta de enaltecer e valorizar aquilo que nós temos de tão especial, que é a participação, o celeiro de craques em todas as modalidades que o Maranhão é. Exatamente. E tanto é que vai para mais uma Olimpíada, né? Exatamente, né? Um projeto bem interessante, né, que a gente traz aqui para a TV Assembleia, de mostrar, né, para o povo maranhense esses maranhenses de grande destaque no esporte mundial. Quem está na Olimpíada é top, vamos dizer assim, né? Alto rendimento. São altíssimo atletas de rendimento. alto rendimento. Exato, é altíssimo rendimento. É atleta de ponta. De ponta. E a gente tem uma série de atletas maranhenses que, além de ser de ponta a nível nacional, correm risco seríssimo de medalhar nas Olimpíadas, né? Por exemplo, o caso da Ana Paula, o caso da Fadinha, né? E eu não me surpreenderia, Jurinha, se o Alex Bolt beliscasse aí uma medalha, né, para o Maranhão nas Olimpíadas 2020. Então, são esses atletas. A gente lembra que as Olimpíadas começam na segunda metade do mês de julho, né? As Olimpíadas de Tóquio 2020. Lembra também que todos os atletas já estão em preparação. Lembra também que os vacinados, viu? Isso, lembra também que todos os atletas estão sendo vacinados contra a Covid-19, né? Para poder representar o Maranhão e o Brasil lá no Japão. É isso. É verdade. Depois do intervalo, no Beach Soccer, Raposa bate Passo do Lumiar e conquista a etapa maranhense do Beach Soccer. Daqui a pouco a gente volta para falar mais do futebol de areia. Segura aí que a gente volta já. A gente está de volta e agora para falar do Beach Soccer maranhense. O Beach Soccer que tem conquistado muitos títulos a nível nacional e tem uma representatividade muito boa a nível internacional também. São Luís foi palco da segunda etapa do Campeonato Maranhense de Beach Soccer. A seleção de Raposa venceu o Passo do Lumiar nesta etapa e ficou com o título. A seleção de Raposa é a grande vitoriosa na segunda etapa do Campeonato Maranhense de Beach Soccer 2021, Campeonato de Seleções. Competição esta por meio da Lei de Incentivo ao Esporte realizada.
Raposa derrotou o Pasto Lumiar por 1-0 na prorrogação, após empate por 4-4 no tempo normal. A partida foi realizada na Arena Domingos Leal, em São Luís. Assim como na fase de grupos, quando se enfrentaram, Raposa e Pasto Lumiar fizeram uma partida bastante disputada, que foi vencida no fim pela seleção raposense por 3-2. Na final, Raposa começou melhor e chegou a abrir 2-0 com Leandro e André. No segundo período, Pasto Lumiar reagiu no jogo, buscou empate até conseguir abrir 2 gols de diferença, 4-2. Porém, André e Leandro voltaram a aparecer no fim do segundo tempo e deixaram tudo igual, 4-4. Os 12 minutos finais do jogo foram tensos, mas as equipes não balançaram as redes. O empate levou o duelo para a prorrogação. Restando pouco mais que 30 segundos para o fim da partida, o experiente pivô Serginho, cracão de bola, fez um golaço para virar a partida e garantiu o título para a seleção da Raposa, 5-4. Apesar do vice-campeonato, a seleção de Pasto Lumiar também se garantiu na fase final do Campeonato Maranhense de Beach Soccer. Além de Passo e da Raposa, outras 2 equipes já estão classificadas na fase decisiva do torneio. Humberto de Campos e Santo Amaro, campeão e vice, respectivamente, da primeira etapa. Ô, Greg, Vamos lá. sobrou emoção, Sobrou. muita adrenalina e uma segunda etapa bem disputada, né? Isso, segunda etapa regionalizada, né? A gente lembra, cada etapa é de uma região do Maranhão. A primeira etapa, o Jurinha destacou aqui, a campeã foi Humberto de Campos, vice Santo Amaro, lá da etapa dos Lençóis Maranhenses, né? Tivemos aqui a etapa da Grande Ilha, essa final belíssima, né? Entre Pasto Lumiar e Raposa. A Raposa conseguiu essa vitória assim nos últimos segundos. Disputa acirrada, faltando 30 segundos. Isso, o né? Serginho fez um golaço já na prorrogação, né? O jogo terminou empatado, a gente destaca isso também. Garantindo mais um título para a Raposa dessa etapa, né? Lembrando que a Raposa é tradicionalíssima dentro do beach soccer maranhense, né? Da revelação de jogadores. A gente também destaca, Jurinha, que nós teremos a outra etapa, né? A terceira etapa, que será disputada ali na região dos times do Pindaré, do Vale do Pindaré, né? Ali o pessoal de... Tá aqui, ó, Santo Inês, Paulo Ramos, Tufilândia, Pindaré Mirim, Bela Vista e Bom Jardim. Isso que eu acho uma grande sacada, né, do presidente da Federação Maranhense de Beach Soccer, regionalização, o Eurico né? Pacífico. Ele faz uma expansão, né, do Beach Soccer, interiorizando, levando o esporte para diversas regiões, atingindo, né, o Maranhão inteiro pelas regionais. Sim. E com isso, né, fazendo brotar novos talentos. Lógico. Pode nascer um novo Serginho aí, pode nascer um novo Datinha. Né? E tantos jogadores que estão, inclusive, o Maranhão tem agora 2 jogadores na seleção brasileira. Tem 3. Tem 3, né? Tem o goleiro, e o Serginho, o Datinha, e tem mais um que faltou o nome agora. O Datinha não conta porque ele já é da casa, né? É o camisa 10, né? O melhor jogador. É a camisa melhor do mundo, Isso. né? Eu falo recentemente desse trabalho Sim. que vem se renovando, né? Do beach soccer. Sim. E o Datinha comandando, né? A seleção Não, brasileira. o Datinha é o Cocu, né? Fora de série, melhor jogador do mundo, já ganhou o prêmio. Camisa 10 da seleção brasileira, a seleção mais forte, tradicionalíssima dentro do beach soccer mundial. Eu parabenizo, sim, a Federação Maranhense de Beach Soccer pela realização desse Campeonato Maranhense de 2020. A gente lembra que são o Campeonato Maranhense de Seleções Municipais, esse que está sendo realizado. A expectativa, Jurinha, de acordo com a organização, é que a etapa final desse Campeonato Maranhense, né, já com todos os times classificados das regionais, aconteça entre os dias 9 e 13 de junho. Né? Aí já, quer dizer, infelizmente, sem a presença de público ainda, devido à pandemia da Covid-19. Mas vai passar. O que está correto. Com a vacinação. Vai passar, sim, claro. A gente sabe que a vacina é o único método, né, da gente atravessar esse período tão triste, né? Agora, é bom que se diga também, por isso os clubes maranhenses, quando disputam competições nacionais, eles disputam e fazem um bom papel. Porque esse trabalho é um trabalho perene, viu, Greg? Ah, claro, sim. E ele vem sendo feito a cada ano com um fortalecimento. O que acontece? Acontece que as nossas equipes, quando vão disputar as competições nacionais, elas não se reúnem em cima da hora para disputar uma competição. Não, são muitos... Elas têm um trabalho já realizado. Isso. E aí você leva os melhores de um campeonato como esse, forma uma equipe maranhense que chega lá para ser campeã brasileira. Fortíssimo, como é o caso do Sampaio Corrêa, né, que foi montado com jogadores... Que disputou a Copa do Brasil, Copa Libertadores. E você já imaginou foi campeão, o Maranhão disputando foi Libertadores? Campeão da Copa do Brasil, disputou Copa Libertadores, Sampaio Corrêa, campeão brasileiro. Então tem esses campeonatos regionalizados, a gente sempre cobra isso, né? Inclusive o processo de interiorização do esporte, né? Aqui no Esporte Como Debate. diz um amigo meu lá de Belém do Pará,
tem know-how, né? Tem know-how. Tem. É um trabalho muito bem realizado, que serve e tem uma funcionalidade excepcional. O Sampaio Corrêa é a equipe que é mais beneficiada com isso, né? Com a revelação desses jogadores que vestem a camisa do Sampaio defendendo nas competições nacionais e internacionais. É verdade. Depois do intervalo, o destaque do Esporte em Debate para a grande decisão do Campeonato Maranhense de Futebol 2021. O Sampaio saiu na frente com o gol do experiente Ciel. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Campeonato Maranhense 2021, hora da verdade. Sampaio e Moto iniciaram a decisão do Campeonato Maranhense de Futebol. A vantagem agora é do Sampaio, que venceu o Moto pelo placar de 1-0. O gol da Bolívia Querida foi anotado pelo atacante Ciel, numa jogada muito bem construída pelo Ferreira no meio-campo, com um passe, uma assistência fantástica do Sávio, e o Ciel, com a meta escancarada, deu um tapa na redonda e botou no fundo do gol, estabelecendo a vantagem do Sampaio, que agora joga pelo empate para erguer mais um troféu de campeão maranhense. O Moto precisa vencer no tempo normal, provocar uma penalidade máxima ou fazer um placar que seja favorável para ganhar o título de campeão maranhense de 2021. Quem nos conta mais é a repórter Eli Coelho. Em mais uma final de campeonato, sem o barulho da torcida, o superclássico Sampaio e Moto começou com as equipes estudando o adversário. O Sampaio arriscou primeiro e a resposta do Moto Clube veio com Felipe, mas o goleiro Mota estava atento. Mas quem abriu o placar foi o tricolor. Sávio lança para Ciel, que manda a bola para o fundo do gol. Sampaio, 1-0. Mesmo com a pressão do Sampaio, o Moto foi pro ataque e aos 23 minutos, Felipe recebeu passe na grande área, mas o goleiro fez grande defesa. O lance polêmico da partida foi nessa jogada na grande área, onde Pimentinha foi derrubado, mas o árbitro mandou seguir. O Moto tentou empatar com Negueba, que arriscou de longe, mas sem sucesso. Do outro lado, Pimentinha arriscou com jogadas perigosas, dando trabalho ao goleiro João Anderson. No segundo tempo, o Sampaio continuou indo para cima. Pimentinha driblou, deu passe para Ciel, mas o goleiro do Papão afastou o perigo com os pés. O Moto Clube queria o empate e partiu para cima. Vinícius Paiva recebeu na grande área, mas foi barrado pela defesa do Sampaio. O rubro-negro continuou insistindo, mas a zaga do tricolor estava ligada. A pressão do Moto Clube continuou até os minutos finais. Aos 39, numa cobrança de falta de Lenilson, Negueba de cabeça obrigou Mota a fazer uma bela defesa, que garantiu a vitória do Sampaio Corrêa na primeira partida da final do Campeonato Maranhense de 2021. Final de partida, Sampaio 1, Moto Clube 0. Com o resultado, o Sampaio garantiu vantagem do empate no próximo jogo no dia 23 de maio, para levantar mais uma taça de campeão do estadual. Vitória merecida do Sampaio Corrêa. Ô Greg, Sim. Vitória do Sampaio no Superclássico. Tá decidida a parada? Nem pensar. O que é isso? que conversa é essa, Juninho? Tá em aberto? Claro, tá em aberto. O jogo tá em aberto, né? O final de campeonato, lembrando, final de campeonato super clássico, maior clássico do Maranhão, Sampaio e Moto. Moto e Sampaio agora, que vai ser a segunda partida. Como é que eu posso dizer que está fechado? Não, o jornalista tá pergunta, eu perguntei. Ah, tá certo. Você se vira para responder. Não tá não. Tá tudo aberto o jogo. Pode Agora, por quê? Eu quero que você explique ao telespectador por que você está dizendo que está em aberto. Quem foi melhor no Superclássico? Sampaio Corrêa. E por que está em aberto se o Sampaio foi melhor e tem vantagem para domingo? Explica para eles aí. Principalmente o torcedor entende muito de futebol, a gente sempre destaca isso, né? Que nosso torcedor não é qualquer não, viu, Jurino? Nosso telespectador aqui... É o mais inteligente do Brasil. Ele tem experiência, acompanha o esporte, acompanha o futebol e ele entende de futebol muito bem. Inclusive, ele sabe que temos uma semana de preparação para esse jogo de volta entre Sampaio e Moto, que agora o mando de campo é do Moto Sampaio. O Moto tem condições reais, sim,
de se recuperar na partida. É claro que o Sampaio teve uma superioridade técnica e tática durante a partida. Eu diria imposição. Teve, técnica. o Moto teve imposição técnica, superioridade tática também. A gente pôde perceber como o Sampaio, em pouco tempo, já é melhor treinado do que o Moto também, que tem pouco tempo também, o Júnior Amorim lá. Mas dentro de campo, a disposição tática do Sampaio era bem visível, bem clara. E o que o Sampaio precisava fazer em campo foi botado em campo, foi mostrado. Todo mundo pode acompanhar. Ô Greg, tem algumas pontuações que merecem ser feitas. Vamos pontuar. E a gente vai pontuar aqui. Claro. Primeiro, por que a imposição técnica do Sampaio? O Sampaio tem um elenco com opções de melhor qualidade que o Muito Moto. superior ao Moto. Não é pouco, não. Isso aqui é bom destacar, porque durante a partida a gente recebe ligação, mensagem de WhatsApp, né? Aí muita gente... outra coisa importante, como o jogo foi transmitido pela TV aberta, teve uma visibilidade muito maior do que nos outros tempos. Então, muita gente veio ligando durante o jogo, durante a partida, comentando coisas do jogo, né? Falando coisas da partida. O que os amigos perceberam, e foi a mesma coisa que a gente já percebe há muito tempo, é que o nível técnico do Sampaio é muito diferente. Né? O Sampaio sobra, tecnicamente falando. Agora, tem algumas situações. O Moto chegou 4 vezes. Foi. E o Flamel, por 2 vezes, colocou o Felipe na cara do gol. Teve um lance do Negueba também, que o Mota, o Sampaio ganhou o jogo, mas ele fez 2 defesas importantíssimas. Teve a interceptação. E que se o Moto se aproveita melhor naqueles lances, poderia ter mudado o panorama no aspecto emocional, inclusive, da partida. Poderia. Né? Agora, o Júnior Amorim, mesmo ele não tendo as peças para poder modificar, durante o jogo, ele sentiu a supremacia do Sampaio e fez algumas modificações importantes. Fez tentativas, né? Ele corrigiu um erro, na minha opinião. Ele entra com o Diego Renan na lateral esquerda e deixa o Vinícius no meio campo. Foi. Depois ele fez a modificação no segundo tempo, o Diego Renan foi para a lateral direita, lacrou. Foi. E o Vinícius, quando foi para o lado esquerdo, ele deu uma opção de ala. Foi. Porque apresentou-se para o jogo, chegou para chutar o gol. Isso. E fez uma modificação interessante no ataque. Os jogadores estavam errando o posicionamento, o Negueba e o Felipe, estavam batendo cabeça. Tem a bola que o Flamel fazia assistência e os dois no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então ele colocou na extrema direita o Felipe e centralizou o Negueba. O Negueba foi o melhor jogador do Moto em campo, na minha opinião. Concordo. Entendeu? Foi o jogador que mais perigo levou ao Sampaio. Sim. Inclusive, naquela cabeçada, o Mota, cá pra nós, ele estreou com a camisa do Sampaio. Estreou em 2021, né? Não, ele estreou este ano. Em 2021, porque ano passado a gente defendeu a titularidade dele. Mas no campeonato ele vinha falhando. Falhando muito. Mas o bom profissional, quanto mais ele é exigir da sua capacidade, na hora certa ele mostra. Para mim, ele mostrou que é goleiro de Série B. Ele é. Ele pegou 2 bolas incríveis. Aquela cabeçada do Negueba foi incrível. Foi. Então, aquela interceptação também do Felipe foi perigosa. Ele teve que interceptar o cruzamento pela direita, ele salvou a equipe do Sampaio ali. Então, essas 2 defesas foram importantes. O Sampaio, como você disse, mostrou superioridade técnica e tática, na minha opinião. Taticamente, a equipe do Daniel foi melhor montada, vamos dizer assim, do que a equipe do Júnior Amorim. O Sampaio, para mim, controlou o meio-campo. E aí, como eu falo assim, controlou o meio-campo, teve uma participação efetiva e diferenciada do Eloy. Mais uma vez, né, a gente destaca a atuação do Eloy. Mas, além da capacidade do Eloy, dá muito mais tranquilidade você ter um André Luiz e o Ferreira pegando no meio campo. Sim. E o Ferreira, inclusive, na saída de bola. A bola que o Ferreira botou na direita para o Sávio é bola de meia. É porque quando a gente... Isso, é porque quando a gente... Muita capacidade. Ele botou na cara do gol. Foi. É porque quando a gente fala assim do Ferreira, de um técnico... ter a ideia de botar uma trinca de volantes, entre aspas, porque o Eloy não funcionou como volante, mas o técnico do Sampaio botou essa trinca de volantes, aí então o Sampaio não vai ter criatividade. Não, muito pelo contrário, o Ferreira tem qualidade técnica, um jogador de altíssimo nível. De Série B. De Série B, é isso mesmo. Essa dupla está pronta. Está pronta mesmo. André Luiz e Ferreira. Pronta para ser titular da Série B. E acredito que o Eloy vai conseguir seu espaço, porque aí eu não sei se ele consegue jogar uma Série B inteira por questões físicas, mas ele consegue o espaço dele sim. E aí tem o Rodrigo Andrade, que vai ser peça fundamental do Sampaio, para ser aquele meio armador. Tem o Júnior, que ainda entrou no final do segundo tempo, que ano passado fez os bons jogos pelo Sampaio. Mérito do técnico português Daniel Neri. Sim. Você observou que ele manteve, mesmo com a Lua fazendo calor forte, mas ele manteve o time até onde o gás dos jogadores
suportou? Foi, claro. Aquilo ali é estratégico. Para quê? Para dar ritmo de jogo, entrosamento e para que o time tenha liga. Para que o time tenha liga. E outra coisa que ele só mexeu mesmo por exaustão já. E outra coisa que eu percebi, Jurinha, ele mexeu por exaustão, certo? Tem até uma crítica com relação a isso que já faço, mas também ele mostrou muito respeito ao Moto, né? Porque ele poderia... Mas tem que respeitar mesmo. Não, é lógico, é isso que eu estou dizendo. Ele Moto. tem que respeitar. Ele mostrou muito respeito. Ele disse, eu vou botar o time aqui para tentar ganhar de qualquer forma. O Sampaio atacou até o final, do começo ao fim, tentando ampliar o resultado. Não conseguiu pelos méritos da equipe do Moto, também alguns desperdícios da equipe do Sampaio, né? Mas a minha crítica que eu faria é que legal que teve o jogo, né? Que legal que o jogo foi televisionado, foi bem bacana, né? A gente pôde perceber como o maranhense ainda gosta de futebol, né, Jurinha? Isso, reacendeu. E como que repercutiu positivamente para todo mundo, né? Muita gente comentando, muita gente dizendo, eu assisti o jogo e tal. Mas aí fica uma crítica bem leve, mas é uma crítica. 10 horas da manhã, Jurinha, um jogo profissional. Quando a gente fala a gente sabe que os times... Mas a Série B não tem jogo 11 horas da manhã? Tem. A Série A não tem? Tem, só que nenhum jogo nesse horário de 10 horas, 11 horas da manhã é no Nordeste. Não é assim. Eles botam no Sudeste no período de inverno do Sudeste, que é junho, mas julho e agosto. Mas eu pergunto a você, os times não treinam nesse horário? Treinam, mas treino é treino, jogo é jogo. É coisa diferente, é nível profissional, super clássico. Eu achei esse horário um pouco, vamos dizer assim, exaustivo demais para as equipes jogarem aqui no Maranhão, perto da linha do Equador, os trópicos, né? Um calor absurdo que fazia em São Luís. Você foi longe agora, né? Não, mas Mas a gente nos trópicos, nos trópicos, a gente tem que lembrar disso, perto da linha do Equador, nos trópicos, um calor absurdo, né? 10 horas da manhã em São Luís, não, tu bota 10 horas da manhã lá em Chapecó, beleza, tranquilo, lá em Chapecoense, né? Faz um frio bom, né? Faz um frio, mas em São Luís do Maranhão, fica aqui minha breve crítica a respeito desse horário, porque o jogo acaba meio-dia em São Luís, você sabe como é, a gente sabe que mora aqui, a gente sabe como é. Isso não existe no nível profissional, né? Dentro aqui do Norte e Nordeste brasileiro. Não acontece. Você, Juliana, lembrou bem aqui. Na Série A acontece, na Série B acontece. Mas em Chapecó, no interior de São Paulo, lá em Santa Catarina. E aí por quê? O clima é mais ameno. Lembrando que Fortaleza e Ceará são do Nordeste e estão na Série A, né? Sim, estão na Série A. Mas jogos lá não são realizados nesse horário. Mas se cair para jogar 11 horas, se a CBF determinar, joga. Mas eles não botam, Julinho. Nunca botaram. Jogam, mas se botar para jogar, joga. E se botar para botar, joga. Por quê? Que é Porque absurdo. a gente está vivendo uma fase de pandemia e a televisão garante. Tá entendendo? A televisão garante. Sabe quanto receberam, Sampaio Moto? Sei. 150 mil reais. Claro. Eles receberam esse dinheiro como? De forma alguma. Então... De maneira alguma eles receberiam. Mas assim, eu estou falando a nível de futebol, claro, de rendimento de campo. Você fala de rendimento. Agora, porque assim, não, só para deixar bem claro. Porque assim, no final do segundo tempo foi perceptível o desgaste físico das duas equipes. Porque não é normal jogar meio-dia aqui no Maranhão. Tava as duas equipes mortas dentro de campo no final do segundo tempo. Sim, extenuados, cansaço. Teve parada técnica no primeiro e no segundo tempo. A hidratação, claro, porque era fundamental. Tinha que ter. Ô Greg, projetando o segundo jogo. Vamos lá. Vamos lá. Sampaio, Corrêa e Moto. Você, na posição do Daniel, mexeria alguma coisa na estrutura do time, posição, forma de jogar? Você mexeria alguma coisa? Bom, ele deve mexer porque tem a volta do Jefinho, né? E o Jefinho, eu acredito que ele vai tentar botar ele... Você acha que ele tira o Ciel? Não. Eu acredito que ele vai tentar armar o time mais ou menos como ele armou contra o Pinheiro, que ele botou o Jefinho e Ciel para jogarem juntos, né? Ele não deve tirar o Jefinho, porque o Jefinho é artilheiro do Sampaio no ano. E ele cumpre o que é para fazer, ele faz gol, né? A gente sabe disso, é o melhor jogador do Sampaio no ano de 2020, do 21 até o momento. Então eu acho que o Jefinho tem que voltar para esse time. Ele vai ter que encontrar alguma forma de botar. Ele pode tirar o Jajá, fazer uma dupla ali com o Jefinho e Ciel centralizados e Pimentinha de algum lado. Permita-me, vou divergir de você, eu não mexeria na estrutura do time. Eu não mexeria. Eu estou dizendo o que eu acho que ele vai fazer. Tá entendendo? O que eu acho que ele vai fazer é isso. Até porque o Sampaio foi muito bem. Deu certo. Em relação ao Moto, sim. Você faria o quê para mudar esse panorama que não é fácil? E dizer, antes, que eu já vi o Moto mudar situações. Eu já vi o Sampaio fazer 3-0 no primeiro tempo, o Moto volta para o segundo tempo, faz 2 gols em um jogo de decisão, e no outro jogo da decisão, para ganhar o campeonato, precisava fazer 3 gols. Você sabe o que aconteceu, né? Acontece. Já aconteceu algumas vezes, e é por isso que eu disse então não dá para... Não, e por isso que eu disse... Não dá para apostar. Mas foi isso que eu disse. Fechado, Você né? disse,
Tá resolvido? Não. Não tá. Tá em aberto, é lógico. É clássico, né? No Moto... Mas o Júnior Amorim vai precisar mexer na estrutura desse time do Moto. Vai. Ó, no Moto, ele tem ali uma trinca boa, que é o Felipe, o Flamel e o Negueba. Para mim, é uma trinca positiva, muito boa do Moto ali, de ofensividade. Eu acho que seria mais uma coisa, não acredito nem que seja de mudança de peças, mas mudança de comportamento tático dentro do time. Talvez ele possa fazer um time com... Ele tem algumas possibilidades. Pode fazer um 4-3-3, pode fazer um 4-2-3-1. Você sabe o que eu pode faria? alterar alguma coisa, assim, nesse sentido. Você sabe o que eu faria? O quê? Prioritariamente. Como é que o Anderson é reserva desse time? Não tem como. Eu pegava os dois zagueiros, o Antônio Lara... O Anderson é melhor do que os dois. Não, botava no papelzinho e jogava pra cima. O que cair, joga com o Anderson. É porque entendeu? Tanto faz. É porque ele é melhor do que os dois. Coloca o Diego Renan na lateral direita, Sim. Traz o Vinícius, não inventa, coloca o Vinícius na lateral esquerda, que ele foi muito bem, entendeu? Vê se o Cleitinho se recupera, ele vai fazer um teste, inclusive, para saber se está com Covid ou não. Né? Se for liberado, se não tiver Covid, ele volta ao time, e aí ele tem como dialogar melhor com o Flamengo no meio campo, e lá na frente, ele tem que centralizar o Negueba com o Felipe. E dizer para o Felipe, Filipinho, você tem muita qualidade. Você está vestindo a camisa do Papão do Norte. Meu filho, joga futebol. Artilheiro, ele né? sentiu um pouco. Afinal. E é normal. É. Mas é hora de você, como treinador, e o Júnior tem essa experiência, e dizer, ó, você pode ser o cara do jogo. Isso é muito do psicológico. Tem. Juliano, tem até uma possibilidade que eu estava pensando. Ele poderia armar uma trinca de zagueiros. Pode ser com o Anderson, porque, como você disse, os dois zagueiros, os outros são muito abaixo tecnicamente, ele pode reforçar com uma trinca de zagueiro, e aí ele explora a ofensividade tanto do Vitor de um lado quanto do Diego da outra. E aí ele deixa o Cleitinho fora mesmo, faz o Felipe, o Negueba e o... O tempo está passando, mas dá tempo de dizer Flamengo com relação meio. à arbitragem do Maicon Mato Nunes. É. Houve uma penalidade máxima, claríssima em cima do Pimentinha, cometida pelo Diego Renan, quando o placar estava 1-0. Foi. Não dá para dizer que o erro não foi grave. Não. Foi um erro grave, porque foi uma penalidade máxima não marcada, que poderia dar ou não ao Sampaio uma vantagem maior. Ele estava bem posicionado e não marcou. Ficou bem claro, eu não tive nenhum tipo de dúvida, acredito que você também não, o quê? Da penalidade máxima, porque ele não marcou. Não, foi claríssimo. Aqui é o seguinte, quando a gente vai analisar a arbitragem, Juliano, a gente tem que analisar se, como todos os especialistas de arbitragem falam, né? Se o árbitro interferiu ou não no resultado do jogo. Interferiu. Claro. Interferiu, claro. Então eu não posso dizer que se ele interferiu claramente no resultado de um jogo, que a arbitragem foi boa. Não foi. Não pode. Por isso, não tem como dizer. Ele estava até bem, tecnicamente falando, disciplinarmente falando, apitando bem. Cartões. Só que ele cometeu um erro gravíssimo. E com um agravante. Ele viu, ele estava perto do lance, ele viu. E ele entendeu que o Pimentinha Existem alguns critérios para finalizar, viu, Bispo? Existem alguns critérios que a arbitragem utiliza para um momento como aquele. Quais são os critérios? O Bandeirinha poderia ter ajudado. Poderia, se bem que estava de costas, Tá mas entendendo? poderia. Não, o Bandeirinha está nessa posição aqui, me desculpe. Ele está nessa posição aqui. Sim. Ele viu que a bola não mudou a trajetória. E Isso é o primeiro ponto. critério. A bola não mudou a não trajetória. Mudou a trajetória. Houve um choque entre os dois jogadores e não houve mudança de trajetória de bola. Então, só por esta questão, já é para marcar a penalidade máxima. Por quê? O Diego foi na perna direita, a perna de apoio do Pimentinha. Ele chutou a perna do Pimentinha. Ele acertou a perna do Pimentinha. Pênalti claríssimo, não marcado. Fazendo um paralelo aqui, que a maior vai gostar dessa comparação. Teve um pênalti marcado para o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Agora, foi acontecendo no mesmo dia, na semifinal, Palmeiras e Corinthians, que foi parecido com isso. Só que aí o que aconteceu? O juiz marcou o pênalti, só que foi o contrário. O jogador do Corinthians, o Mosquito, chutou a perna do Danilo, que é o volante do Palmeiras. Ele chutou a perna e caiu, e o juiz marcou pênalti. E o VAR não interviu, tinha VAR. Então é um erro gravíssimo, né? Porque o VAR estava ali e não interviu. Mas fazendo um paralelo com esse lance, porque no lance daqui de São Luís, no lance do Superclássico, não tinha VAR. O juiz viu o lance perfeitamente e o Pimentinha foi chutado. Ele foi chutado. O jogador do Moto chutou ele e o juiz não deu. Entendeu? Espero que o Myron tem todas as condições também e faça uma grande arbitragem no domingo. Vai fazer. Vamos torcer, né? Gente, chegamos ao final do Esporte em Debate. Ô, Greg, os canais de interação para que o público possa participar aqui na TV Assembleia.
Pois é, Julinho, o telespectador pode contribuir com o nosso programa através dos nossos canais de interação. O primeiro é o nosso site, que é o al.ma.leg.br/TV. Tem também o telefone da nossa redação, que é o 3269-3028, e o nosso WhatsApp, que está passando aqui embaixo da sua tela. Gente, obrigado pelo carinho da audiência. Nós estamos voltando com o Esporte em Debate e voltamos para ficar com você, é claro. A razão, é claro, de todo o nosso trabalho. Obrigado ao Bispo lá em cima. Obrigado ao nosso amigo Ricardo. Rubenilson está aí. Ao grande Rubenilson. Ali era para estar o Gleides. Aonde? Ali. Na 3? Ele não está virtualmente? Ele está trabalho remoto. Ah, é? É. Tá bom. Então, gente, um grande abraço. Até a próxima com Tchau, mais um galera. Esporte em Debate. Tchau. Tchau.